Olá, o programa Estúdio Aberto desta terça-feira, dia 24 de maio, está começando. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a responsabilidade e a alegria de se ter um filho. Essa estou tendo, afinal de contas, eu estou grávida aí do meu primeiro bebê, do meu primeiro filho de 4 meses, e junto com essa gravidez vem muitas dúvidas, muitas emoções que a gente vai partilhar aqui no espaço do Estúdio Aberto. Mas hoje a gente vai falar sobre o que fazer quando descobre que não pode ter filhos. Nós vamos falar sobre a adoção, que é uma das alternativas, com a Shirley Omizolo, que é presidente do Instituto Filhos, uma ONG que divulga a adoção aqui de Caxias do Sul, e também com o Rodrigo e a Raquel Betoni, eles que são pais de 3 filhos biológicos e 2 adotivos. É isso, Raquel? É isso mesmo, Viviane. Tudo bem? Bem-vindos. E também a gente vai falar sobre uma outra alternativa aí, aqueles casais que não podem ter filhos, que é a reprodução assistida, com o Dr. Fábio e também a doutora Eleonora Pascoaloto, que tem uma clínica de reprodução humana assistida aqui em Caxias do Sul, com quem eu converso nesse primeiro. E você que está aí em casa também pode participar do programa com a gente, fazendo a sua pergunta por telefone mesmo, para o Dr. Fábio, para a doutora Eleonora, também para a Shirley e para o pessoal da adoção, pelo telefone 3218-194. Nós estamos abrindo agora o telefone para você fazer a sua pergunta e participar desse programa com a gente. Doutor Fábio, o que eu percebo é que homens e mulheres estão deixando para decidir se querem ser pais e mães cada vez mais tarde, devido à nossa vida conturbada. A gente estava até comentando antes de começar o programa que a gente se forma, faz pós-graduação, tenta ter casa, carro, um monte de coisas antes e depois vai se... Com isso, existem mães aos 35, 40 anos, só que o relógio biológico não acompanha esse nosso ritmo, né? Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui conversando sobre um assunto tão importante que é esse planejamento de gravidez e quando se dá conta, opa, agora está um pouquinho difícil de conseguir engravidar. Não só da parte feminina, mas também da parte masculina. A gente sabe que, infelizmente, cada vez mais os casais vão postergar, em primeiro lugar, o casamento. Cada vez mais os casais eles demoram mais para casar. Os casados, eles também querem ter uma vida a dois antes de pensar em ter filhos. E na hora que vem o desejo, vem a vontade, muitas vezes, aquele reloginho biológico, não só do parte da mulher, mas também do homem ele está correndo. Do homem também. O homem não tem, não é que nem não é pontual que nem na mulher. A mulher chega a uma determinada idade e começa a diminuir a chance de engravidar. A mulher, quando chega aos 35 anos, ela tem uma perda na função daqueles ovários em até 20%, ou seja, vai diminuindo a partir dessa idade. Quando chega aos 40, diminui de maneira importante. Então, a verdade é que na mulher isso está bem claro, está bem delimitado. Agora, para o homem, não. Para o homem, a gente sabe que com o passar do tempo também pode piorar. E existem alguns estudos, e isso é uma coisa, um sinal de alerta para tu quer deixar a paternidade mais lá na frente, que o homem, após os 40 anos, a chance de ter alteração genética nos espermatozoides é semelhante a uma mulher com mais de 40 anos ter um filho portador da síndrome de Down. Então, a verdade é que a qualidade também piora com o passar do tempo. E muitas vezes nós temos que saber se aquele homem está tendo uma qualidade boa ou o que pode acontecer nessa gravidez. Então, tudo isso o casal tem que pensar, tem que planejar. E planejamento é a história de toda a humanidade. Na verdade, a sua vida é planejada e o casamento e principalmente a maternidade e a paternidade devem ser planejados. Devem ser. Mas não deve se deixar por muito tempo, mas deixar lá na frente, cada vez mais se postergar, não. Porque daqui a pouco chega uma hora que a coisa complica e fica mais difícil. O sonho pode isso, Sem né? dúvida. Doutora, qual é o perfil dos casais que surgem lá na clínica procurando a fertilização in vitro ou a reprodução humana assistida? Uma das coisas que eu acho bastante importante, até de poder divulgar bastante a parte da reprodução assistida e do aconselhamento. Eu acho que o aconselhamento é muito importante, porque nós vemos que os casais procuram a clínica, ou na verdade procuram se informar a respeito disso, em geral, quando a mulher já chegou aos 30, ou 36, ou 38 anos. E aí é que parece que bate, né, aquela coisa, bom, agora vamos procurar. Bate a sirene do relógio biológico. Dispara, né? Então, assim, lá na clínica, realmente, a primeira consulta, a
a média, né, de idade das mulheres que consultam na primeira vez é em torno de 35, 36 anos. Mas chama a atenção que do momento que a paciente, que a mulher consulta, até o momento em que ela começa mesmo o tratamento, às vezes passar 2 anos, 3 anos, para que realmente ela vá para o tratamento. E isso faz toda a diferença. A chance de um tratamento dar certo, ele depende, um dos pontos fundamentais é a idade da mulher. E quando é que começa a ficar? Qual é o limite, a idade limite aí para a mulher, doutora? Ainda hoje, o ideal seria que a primeira gestação ocorresse antes dos 35 anos ou até os 35 anos. Esse ainda é o ideal, apesar de cada vez mais vi, né, que não, hoje com as técnicas de reprodução assistida, a mulher pode deixar para ter os filhos mais tarde. Então isso fica muito na cabeça de que, não, se eu deixar para 38, para 40, como tem as técnicas de reprodução, eu vou conseguir da mesma forma. Mas não, na verdade ainda existe uma dificuldade maior com o passar do tempo. 35 anos seria o ideal de engravidar a primeira vez até os 35, né? Mas a gente ainda prorroga, digamos, até os 37, ainda temos boa chance de gravidez. Esse limite aí, né? Doutor Fábio, pois é, mas um casal daí começa a tentar, né, engravidar, enfim, ter filhos, decidiu, começa as tentativas, e aí? Qual é o período normal de se esperar? O período que a pessoa já, de repente, começa a procurar ajuda, começa a olhar para outras coisas? Perfeito. Depende muito da idade desse casal, principalmente da mulher. A idade da mulher ainda acaba sendo o critério mais importante para um casal conseguir ter filho, sem dúvida nenhuma. A idade da mulher, isso é fato. Mas assim, chega uma pessoa de 35, 32, 33 anos, ela tem que dar um tempo. Porque a chance por mês de conseguir engravidar é ao redor de 15% a 20%. Essa é a chance. Então não é porque a pessoa está tentando 2, 3, 4 meses e não consegue engravidar, já tem que correr, meu Deus, alguma coisa está errada. Não, não é isso. Teoricamente, infertilidade, ela é considerada quando nós temos 1 ano de tentativas sem um resultado. 1 ano, seria mais ou menos um tempo... Exatamente. Porém, se eu pego uma pessoa de 38 anos, de até 37 anos, a gente não deve esperar 1 ano. É após 6 meses que a gente tem que pensar em começar a investigar. Por quê? Porque o reloginho biológico está correndo. E cada 6 meses acaba fazendo uma diferença importante. Existem 2 tipos principais de reprodução humana assistida, doutora. Quais são eles, assim, rapidamente, para a gente... Um deles é a inseminação artificial e o outro é a fertilização in vitro. Então, na inseminação artificial, na verdade, o que nós fazemos é colocar os espermatozoides o mais próximo possível da trompa. Então, a ovulação ocorre naturalmente, o espermatozoide tem que encontrar o óvulo naturalmente dentro do organismo da mulher e aí a gestação vai acontecer. Vocês dão uma ajudinha nesse caso. Uma ajudinha, exatamente. E a fertilização in vitro? Que é a mais conhecida como bebeta, né? Que é onde, então, o espermatozoide e o óvulo vão se encontrar dentro do laboratório. E o embrião, então, é colocado dentro do útero já pronto. Essa é a grande diferença entre as duas. E quais as chances de um casal engravidar nesses métodos aí? Depende fundamentalmente da idade. Da idade? Mas de uma maneira geral, as chances de um casal conseguir engravidar numa inseminação, que é aquela técnica que se prepara os espermatozoides e por meio de um catéter se coloca no colo de útero, de 15, 20, 25%. E as chances numa fertilização, aí varia de 30%, 40%, 45% até 50%, mas de uma maneira geral, o fator preponderante e determinante da taxa de gestação é a idade da mulher. A idade da mulher, ela é fundamental. Quanto mais idade, menor a chance de dar certo. Quanto custa isso, doutor? Os tratamentos em geral, a inseminação ela é bem mais em conta, ao redor de 3, 4 mil reais, mas uma fertilização acaba saindo mais ou menos 10, 12, isso depende muito da quantidade de medicamento usado. Mas hoje já existem programas de baixo custo, onde se tenta diminuir muito o custo dos tratamentos em termos de medicamentos, e esses programas de baixo custo chegam até a pessoa, numa fertilização, que é a técnica mais que dá o melhor resultado, chega a sair 7, 7,5. Então depende muito da quantidade de medicamento usado, isso sem dúvida nenhuma. Existe uma nova lei que define agora que regulamentou um teto, um limite para os embriões que fazem para esse tipo de tratamento, o número de embriões, né? Que são colocados dentro do útero, né? Então, realmente, na verdade, isso é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, né? De acordo com o Código de Ética Médico.
E isso já antes, essa resolução já existia antes, mas ela não determinava, ela determinava antes que o número máximo eram 4 embriões a serem transferidos para o útero, né, em qualquer idade, em qualquer situação. E agora essa nova lei, então, a gente teve, foi em janeiro agora que ela entrou em vigor, né, e teve bastante repercussão. Ela começa a estipular, então, de acordo com a idade da mulher, um número máximo de embriões para cada idade. Isso por quê? Porque a gente sabe, de novo, que com o passar vai ter uma diminuição da chance daquela mulher segurar aqueles embriões. Então, quanto mais nova, menor o número de embriões que a gente pode colocar. Quanto mais idade, maior o número que nós podemos colocar. É por isso que acontece o caso dos trigêmeos aí, fertilização assistida. Exatamente, vezes. é pelo número que se coloca. E o congelamento de óvulos? Só antes de falar do congelamento, é importante falar uma coisa, que a maioria dos casais e das pessoas pensam que fertilização é igual a gêmeos, trigêmeos. Não, não é. O mais comum é um só, é o mais comum. Mais de 70% é um só. É claro que aquele casal que fez uma fertilização, fez um tratamento e às vezes tem um só, ele acaba não divulgando o que ele fez. Só que tu sais na rua e daqui a pouco tu vê um casal com 2, a primeira coisa que passa na cabeça, fizeram um tratamento para engravidar. Então, é importante as pessoas saberem que a maioria das vezes é um só, não são vários que vêm num tratamento. Tá? Com relação ao congelamento de óvulos, isso é uma técnica importante, uma técnica que cada vez mais se fala, que está se divulgando, mas aí vem uma coisa importante que a Leonora acabou falando. Não adianta pensar, bom, agora eu estou com 40 anos, eu estou com medo, eu não estou querendo ter filho agora eu vou congelar. Não, o ideal é congelar antes. O ideal é congelar numa idade que hoje a gente não, ainda na cultura para isso, porque isso depende muito de cultura. Aquela mulher que chega aos 30 anos, 32, daqui a um pouco ela não está com parceiro fixo, não está pensando em ter filho, de repente, essa é a hora ideal para congelar. Mas cada vez mais se vai falar, cada vez mais se está tendo casos para congelamento de óvulos, sem dúvida nenhuma. Seria uma solução também, né? Uma grande solução e um grande alento para essas mulheres que hoje não estão querendo engravidar e que no futuro sabem que vão querer ter seus filhos. Doutora Eleonora, doutor Fábio, muito obrigada por vocês. Eu acho que fica aí a dica que planejamento familiar é muito importante, sem dúvida, em qualquer classe social, em qualquer situação. Eu acho que fica isso também como um recado importante aí, né? Sem dúvida nenhuma. Ok, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Em seguidinha a gente volta sobre uma outra alternativa para os pais que não conseguiram engravidar aí nos métodos naturais, que seria a adoção de crianças. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Estúdio Aberto. No primeiro bloco, nós falamos sobre reprodução humana assistida. E agora o nosso assunto é adoção, que nesta quarta-feira, dia 25, é o Dia Nacional da Adoção. Nós estamos recebendo a Shirley Martini Omizolo, presidente do Instituto Filhos, uma ONG aqui de Caxias do Sul, e também o Rodrigo e a Raquel Betoni, que são pais de 3 filhos biológicos e 2 adotivos. Você que está em casa pode participar com a gente, fazendo perguntas, comentando também esse assunto pelo nosso telefone 3208-2194. Fica aí a linha para você aberta aí para você ligar e também participar. Shirley, vamos começar falando então sobre o Instituto Filhos. Qual é o trabalho que ele desenvolve em Caxias do Sul? O Instituto Filhos, na verdade, é uma ONG que foi criada em 2006, na verdade, com o intuito de criar um espaço para se falar sobre adoção. Atualmente, as atividades que o Instituto desenvolve é a preparação dos casais que estão buscando ação para adoção, se preparando para adoção. E temos também um apoio, na verdade, um acolhimento para os pais que já são adotivos, né, também. Esse trabalho é reconhecido pelo Juizado de Menor de Caxias. Sim, o grupo, na verdade, esse grupo de apoio à adoção, que é essa ONG, enfim, do Instituto Filhos, ele iniciou com o grupo de pais adotivos, né? E a partir de 2009, com a mudança da legislação onde passou a ser obrigatória essa preparação para a adoção.
como o Juizado da Infância e da Juventude já conhecia o trabalho que o Instituto desenvolvia na cidade, eles nos procuraram e a gente fez essa parceria. Nós fazemos, o Instituto faz, né, esta preparação para os casais para a adoção. Agora, Shirley, eu acho que o trabalho de